os nossos olhos fechados, em reverência à palavra do Senhor. Somente crer, tudo é possível. Aleluia. Grande Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Somente crer. Senhor Jesus, nós agradecemos o Senhor mais uma vez nessa noite pela oportunidade que nos é dada, Senhor. Sabemos que é uma dádiva grande do Senhor. Nos ajude a ser agradecidos, ser, meu Deus, suficientes agradecidos nessa noite para tomar a Tua palavra, para tomar aquilo que o Senhor deseja nos dar, meu Deus. Abençoa cada coração nessa hora, repreendendo os males, repreendendo, Senhor, o laço do inimigo, a opressão, a enfermidade. Senhor, ajuda-nos a aprender mais da Tua palavra, conforme a vontade do Senhor nessa noite. Nós te rogamos para a Tua honra e a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. O Senhor abençoe a cada um. Podeis assentar. Glória a Deus. Senhor. Um testemunho aqui da irmã Nair. Quero primeiramente agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas na vida do meu filho. Meu filho teve uma enfermidade que os médicos não estavam entendendo, se era derrame ou se era dos nervos. Eles não falavam nada. Eu pedi oração na igreja que o Senhor dos médicos, que é Deus, quando meu filho passar pelo raio-x para tirar chapa do coração e da cabeça, que não desse nada, porque o Senhor é maravilhoso. Ele está curando em casa pelo poder de Deus e as orações dos irmãos na igreja. Eu vi que naquela hora que o irmão Roberto levantou o nome dele no culto, eu senti que algo bom ia acontecer na vida do meu filho. Graças a Deus, por isso eu agradeço a todos os irmãos pelas orações. Mas Satanás não deixa de ser atrevido. Eu fiquei tão desesperada quando vi o meu filho doente, que eu não tinha sossego, e Satanás falava sem cessar na minha mente: entra debaixo daquele carro ou daquele ônibus, que você tem que morrer. Mas assim mesmo eu não vacilei a minha fé em Deus. Eu lembrei na hora da angústia que o nosso pastor fala que o cristão tem que ter algo escondido para debater com Satanás. E naquela hora Deus pôs as suas mãos sobre mim e eu venci. Em nome de Jesus Cristo eu agradeço a Deus por tudo isso. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O Senhor abençoe a irmã Nair. Dê muita graça para ela e para todos, né? É desse jeito mesmo. Nessas horas aí temos que ter algo que
que nos sustente, viu, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias na terceira epístola do apóstolo João, vamos ficar de pé, por favor, irmão. Esse estudo, irmãos, eu espero encerrá-lo domingo à noite. Vai ser sobre esse tema que nós já temos iniciado, a depressão. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, domingo à noite nós vamos encerrar, e acho que o tempo ainda é curto para tudo, né? Domingo de manhã eu queria mostrar para os irmãos uma leitura assim que eu venho vindo fazendo sobre o povo de Israel e sobre as religiões do mundo. Muito interessante também. Então nós vamos ler a terceira epístola de João, do apóstolo São João, capítulo 1. Aliás, é só um capítulo, né? É só ele mesmo, né? No primeiro versículo. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Senhor Jesus, rogamos que o Senhor abençoe esta palavra, isto que vamos falar, que seja para o bem do teu povo, dos teus filhos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Então, irmãos, João estava desejando para o seu obreiro que ele tivesse saúde, né? Como bem ia a alma dele. Aqui nesses versículos. Sem dúvida que a saúde é uma coisa muito boa, necessária, e os religiosos de hoje estão até atinando mais para isso, né? Com grandes movimentos e juntando um número muito grande de pessoas, baseado nisso, em lhes ajudar na saúde. Eu tenho um folheto aqui, nós o recebemos no encontro, ele é intitulado Estresse. O estresse é essa estafa que nós usamos a palavra, aqui em português nós falamos estafa, esgotamento físico, nervoso, tudo é esse estresse, né? Nós recebemos isto aqui no encontro. Eu não sei se eu já li com a igreja sobre isto aqui. Hoje eu estava procurando diversas coisas relacionadas a esse tipo de enfermidade. Agora, irmãos, eu acho que isso é muito importante para nós termos essa meditação. Porque nós estamos na era do esgotamento nervoso, a enfermidade nervosa. Eu falei aqui em reuniões passadas que ela é o mal do século. Teve um tempo que a tuberculose foi o mal do século. Matou muita gente, gente importante. Principalmente poetas, né? Pessoas que se davam muito à meditação.
a meditação, a estudos, a leitura, a música, grandes mestres da música, enfim, as atividades que exigem muito, né? Atividades que exigem muito da mentalidade das pessoas. A tuberculose ceifou eles. Agora, hoje a tuberculose é tratável, né? Já não é assim uma coisa tão temida. Ela é tratável, bem como a lepra também é tratável. Ninguém deve ter aquele preconceito, aquela coisa esquisita quanto à lepra, a hanseníase, né? Chamado pela ciência. Então, existe muito preconceito em volta disso. As pessoas, quando vê falar, alguém está com hanseníase, está com lepra, todo mundo assombrado, é aquela coisa, né? É pelo contrário, a pessoa, se ela perceber que tem algum sintoma desse mal, ela deve correr ao médico. É tratável. Existem pessoas que até escondem, se oculta e esconde aquilo quanto pode. E aí propaga o mal. Aí propaga o mal. Percebendo os sintomas, deve correr ao médico, porque é tratável e tudo fica controlado. Deus nos abençoe, amém? Agora, eu creio que o estresse, irmãos, ele é uma enfermidade, é também tratável. Tem remédio, as pessoas devem ir ao médico, não é? E com o tempo elas melhoram disso. Mas é um mal que nós devemos aprender também a conviver com ele. A conviver assim, não você ficar quieto sem ir ao médico, tomar remédio e tomar providências. Você tem que tomar providência. Mas saber que ele é um mal do dia, da hora, é devido às circunstâncias do mundo. É as circunstâncias do mundo, da hora em que estamos vivendo. As pessoas, elas contraem isso. Principalmente os novos devem saber disso. Os novos que vão enfrentar uma rotina, vão enfrentar a vida aí pela frente, vocês devem saber disso e ir crescendo preparados. Eu acho isso importante. Ir crescendo preparados para enfrentar isso na sua vida. Não crescer assim sem entender nada disso, sem saber. De repente você entra naquilo, aquilo te apanha e você nem sabe nada, né? Eu creio que isto é muito importante. Uma pessoa crescer sem instrução, sem entender as coisas, é muito difícil. É muito difícil. Então, enquanto nós pudermos instruir os nossos filhos, é bom. Por exemplo, fatores geradores do estresse. O que é o estresse? Primeiro, consideremos que em todo processo estressante, o organismo é acometido de um mal-estar geral. Então, você já sabe, estresse, né? Esse mal-estar geral, do qual a pessoa se dá conta, mas não atinando, muitas vezes, com as suas causas. Ela sabe que está sentindo mal, ruim, mal geral. Mas não atina o porquê que ela está daquele jeito, ou que está daquele jeito mesmo, né? Geralmente, as pessoas, quando se sentem assim, evitando entrar em contato com seu mal-estar, dizem, é que este dia eu estou de baixo astral, isso vai passar. Então eu pergunto, quando vai passar? Como vai passar? Neste ponto, alguém deve estar perguntando, mas afinal, o que é esse tal estresse? Tem pessoas que não compreendem, você fala, nem sei o que é isso, né? Às vezes está no meio daquilo e
não tem conhecimento nenhum da causa, não tem conhecimento de causa sobre aquilo. Pode-se considerar o estresse como um conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, infecciosa, social e outras, capazes de alterar a sua homeostase. Eu tinha que ter pegado o dicionário, né? Peguei o dicionário para ver diversas palavras e essa não. O equilíbrio do homem, né? O estado de equilíbrio do indivíduo. Essas agressões de ordem física, psíquica, infecciosa, social e outras atingem o seu equilíbrio. E aí você fica naquele mal-estar, né? Então, pois nós vamos ver aqui os caráteres de denúncia. Deixa aqui. Fatores geradores do estresse. O que é que está gerando o estresse nesses dias? O ritmo da vida contemporânea, do nosso tempo agora, ritmo da vida, principalmente nas grandes cidades. Excesso de atividades diárias, conjugada à incapacidade de administrar o seu dia. Excesso, muita coisa para fazer, é o que todo mundo está tendo e obrigados a fazer, que a vida está exigindo. Incapacidade de administrar o seu dia é quando as suas muitas incumbências vai saindo da sua mão. Você não vai dando conta de pôr ela em ordem, vai desordenando e você não vai dando conta, e a incapacidade de ordenar aquilo. Você vê que está fora de ordem, não dei conta, e vai desordenando, aí aquilo te atinge. Incapacidade de administrar o seu dia. Você não dá conta de tudo que você tem que fazer. Horários rígidos e atividades rotineiras. Isso gera estresse, cansaço, fadiga. Nós vamos ver aqui o que, né? Aqui, ó. Sintomas, sintomologia, quer dizer, o que é que você sente para você saber que é o estresse. O quadro de sintomas do estresse varia de pessoa para pessoa. Contudo, qualquer sintoma isolado pode, por exemplo, qualquer sintoma isolado, por exemplo, sudação excessiva, não serve para caracterizar o estresse, isto é, não é suficiente. Suor excessivo. Dentre os sintomas mais frequentes, destaco sintomas psicológicos: ansiedade, angústia, pânico, tensão, insônia, alienação, que é excitação, irritação, preocupação excessiva, hipersensibilidade afetiva, hipersensibilidade afetiva. Hiper quer dizer muito, alto, é alto. Nós ouvimos aqui no filme, hipertensão, é pressão alta. Hipersensibilidade, quer dizer, é muito sensível. Hipersensibilidade afetiva. Qualquer coisa te toca, te move, né? Afetiva. Né? Tédio, ira, conformismo e depressão, por último, que nós vamos chegar nela no domingo. Né? Hipersensibilidade afetiva. Eu, por exemplo, eu posso dar meu exemplo. Eu nem ando gostando de ver vídeo, filmes. Certos filmes eu não gosto. Eu vejo um filme, eu me preocupo. Fico preocupado, fico muito afetivo, sensibilidade, sensível demais. Né? Até mesmo uma leitura me toca muito, me prende, e eu fico carregando aquilo. É um sinal.
Agora, irmãos, é o que eu estou falando, todo mundo deve estar preparado para esse quadro, viu, irmão? Esses novos nossos que estão nascendo devem se preparar, porque é uma das coisas que as pessoas têm que fazer, aprender a conviver com a situação estressante. Às vezes não é nem bem aprender a viver com estresse, querer acostumar com ele, é difícil de acostumar com ele, embora você pode lutar com ele, você deve tratar dele, mas aprender a conviver com a situação estressante, nós temos que aprender porque o mundo está numa situação estressante. Você tem que entrar no meio do combate e saber aqui eu sou sujeito a ficar estressado e manter um equilíbrio psicológico, emocional, extraviando de você certos choques, certas agressões que viria te atingir, você tem que aprender isso, senão você vai ser altamente atingido. Porque o mundo está agitado, a competitividade está demais em todo o setor da vida, o avanço da ciência substituindo o ser humano pela máquina, está lançando aí esse desemprego, o ser humano deixou de ser tão necessário. Quer dizer que o empregado já não é mais considerado como útil que ele era. Ele já não é mais considerado, ele já não tem mais a utilidade que ele tinha. Tem muitos para substituí-lo, tem outros processos para substituí-lo. E aí esta falta de reconhecimento, as pessoas sabem dela, o mundo sabe dela, e o mundo sabendo dela causa tensão, gera pressão, e as pessoas estão esgotando, sem ver, sem saber. Então, vocês que são novos principalmente, se tiver tempo, se Jesus demorar, você deve crescer entendendo isso. Está bem? Para começar dos seus estudos, na hora de você enfrentar um vestibular, não é? Eu já andei pensando sobre isso. Eu creio que o vestibular e entrar numa faculdade, num curso superior, deveria ser um processo de segmento desde o prézinho do menino. Deveria ser um currículo. Estão estudando isso, né? Um currículo para acompanhar ele, para lançar ele não deveria ser uma competitividade de última hora, que sorte vale, que proteção vale. Ah, não. Deveria acompanhar a coisa e saber quando chegar lá, esse aqui é um aluno fiel, adequado, bom, bem preparado, pode lançar ele. Mas então, irmãos, agora, em muitos outros setores da vida, a vida tem se tornado dessa maneira. A competitividade por empregos, por meios de sobrevivência. Então, os novos têm que crescerem, eles têm que crescerem pensando nisso e ir acostumando a viver com esse ambiente estressante. Saber que você está no meio de condições estressantes, você tem que saber disso, não é? Estar consciente, porque é uma das primeiras coisas para combater o estresse e a depressão, que já é uma fase final, é a conscientização disso. Você precisa estar conscientizado disso, e além do tratamento, ficar preparado para enfrentar a situação. Me consegue um pouquinho de água, irmãos? Está cansativo? Está ruim? Ou nós vamos prosseguir? Vocês estão compreendendo? Quem está entendendo? Tem muitas mãos, gente que não levantou mão. Será que não está entendendo, meu Deus, né? Está entendendo, não? O que eu estou falando? Tem mão que levantou, né? Não está compreendendo, né? Isso aqui é necessário, viu, irmão? Daqui a pouco nós vamos chegar num ponto mais essencial. E eu estava fazendo hoje,
Se uma hora eu tiver que falar no encontro, eu vou falar para os pastores, eu vou falar sobre a fase final do estresse, porque isso aqui já veio do encontro. Eu vou falar sobre a fase final do estresse, que é a depressão, e eu quero fazer uma correlação entre depressão, entre o deprimido e a família, entre o deprimido e a igreja, se eu for falar, pastores, porque tem uma influência terrível em quem está em volta. Às vezes você pensa, mas que bobagem falar nisso aí, mas você não sabe o que isso está causando na sua família. Esse mal que às vezes você sofre, não está nem conscientizado dele, está sofrendo sem saber que está sofrendo, e você não está nem sabendo, você está sabendo o grande mal que está fazendo na sua casa, entre você e seu marido, entre você e sua esposa, entre você e sua família, né? E nós iríamos mais adiante, e entre pastor e igreja, o que isso causa? Entre pastor e povo, entre dirigente e povo, o que isso causa? É uma coisa tremenda, viu, irmãos? Então, agora o que é que está levando as pessoas a isso? Excesso de atividades diárias conjugado à incapacidade de administrar seu dia. Horários rígidos e atividades rotineiras. Você é obrigado a cumprir horário e fazer a mesma coisa todo dia. Isso causa estresse, cansaço. As expectativas familiares quanto ao comportamento, ao desempenho e ao sucesso. Você fica naquela expectativa por sua família, quanto ao comportamento, se estão comportando bem, se estão indo bem, ao desempenho e ao sucesso. O que vai ser dos meus filhos, o que eu vou pôr eles para aprender, no que eles vão trabalhar, como que eles vão ganhar a vida. O sucesso desses filhos, como é que vai ser o casamento dele, com quem que ela vai casar. Viu? O que é muito preocupante nessa hora, isso aí deixa as pessoas tensas e elas vão chegar ao estresse, né? Conflitos frequentes no ambiente familiar e de trabalho. Conflitos. Conflito é desentendimento. Choque, conflito. Chocando uns com os outros, nas conversas, nas ideias. Como, irmão? Gera o desemprego. Conflito, um conflito. Conflito lá no trabalho. Conflitos frequentes no ambiente familiar e de trabalho. Por exemplo, o empregado em conflito com o patrão. Não está dando bem certo com o patrão, ele começa a entender que o patrão está insatisfeito com o desempenho dele no trabalho, com a maneira dele trabalhar, ou ele não pode ceder às ideias que tem ali, às vezes ele é um cristão, ele não pode ceder a certas coisas, e aí vem conflitos do trabalho, e aí atrás ele sabe, se eu perder esse trabalho, onde que eu vou encontrar outro, o que eu vou fazer? E aí vem conflitos em ambiente familiar, desentendimentos, choques entre esposo e esposa, desentendimento, marido e mulher costumam chegar a tal grau de desentendimento que não podem abrir a boca para conversar um com o outro. É só abrir a boca, as faíscas começam. Aí eles já, vamos parar, porque não dá mesmo. E outra vez, não dá. Aí pronto. Viu, irmãos? Conflitos. Nível de aspiração muito elevado e fantasioso.
não é? Então, os nossos novos, vocês saibam de uma coisa, que pela sua luta, pela sua persistência, né? Pela sua perseverança no seu estudo, ou no seu trabalho, na sua maneira de ser, você vai alcançar uma boa posição. Persiste, batalha, sem muita correria, sem muita fadiga. Não se afadigue demais, não. Não corra demais, vai numa toada, porque você precisa ir até o fim. Seja persistente, fique, Ele quis te dará uma boa posição. Não fique naquela fantasia, porque eu vou ser isso, vou ser aquilo, vou ser assim, tá, eu quero isso e quero aquilo. Olha, está perigoso nessa hora. Está perigoso de você não conseguir, e você vai cair nesse nível de aspiração muito elevado e fantasioso. E depois você vai cair na decepção, na frustração, que vai te levar também a esse estado. Não é? Aquela fantasia do casamento, né? Ah, porque eu vou conseguir assim, assim. E às vezes até perde muitos bons casamentos por causa do nível de aspiração elevado e fantasioso. E este nível é decorrente dos modelos e padrões consumistas, né? Decorrente dos modelos e padrões consumistas, dificilmente acessíveis ao homem comum. E as pessoas que veem televisão, nesse tempo nosso, se assistem novelas e filmes e coisas, e você não tem uma ideia do que é a vida real. Esses moços não fazem uma ideia do que é a vida real. Eles veem muitas novelas que são feitas lá em níveis mais altos, em lugares próprios, só naquela vida assim. E eles olham e pegam aquilo. Eles pensam que a vida é aquilo. Não é nada, a vida comum e real é muito diferente. Você tem que pelejar mesmo com garra, É muito diferente, você vai começar lá embaixo com dificuldade. Não é aquele nível das novelas, dos filmes, não, senhor. Alguns filmes mostram, né? Mostra a peleja da vida. Mas essas novelas fazem isso, faz as pessoas não terem uma ideia do que é a vida real. E fica vivendo num mundo fantasioso. Fantasioso. Por isso vocês ficam doidos para chegar de noite para dizer que a novela quer entrar no mundo fantasioso. Tem tristeza da vida dele, do dia a dia. Ele tem tristeza de amanhã amanhecer um dia, ter que pegar no batente, ver as dificuldades do lar, as dificuldades de calçar, de vestir, de ganhar uns trocadinhos. Ele fica com dificuldade disso. Ele fica, chega de noite, quero ver aquilo e entrar lá naquele nível. Olha, irmãos, não é brincadeira, não. Nível de aspiração muito elevado e fantasioso, decorrente dos modelos e padrões consumistas, dificilmente acessíveis ao homem comum. Viu, irmãos? Padrões consumistas da vida. Por que que o salário ficou tão pequeno? Antigamente não era pequeno. Nós costumamos aprender, porque hoje tem que comprar um tal de detergente, tem que desinfetante, detergente, pó royal, né? Vamos falar, shampoo, né? Shampoo, e mais muita coisa mais. É um padrão consumista dificilmente acessível ao homem comum. Ele não dá conta, os salários incomum não aguenta, não suporta. E aí, mas a televisão está na sala de noite mostrando tudo que é de padrão. As propagandas estão lá e a ansiedade, a angústia, o desespero. É desse jeito as coisas, irmão.
principalmente nas mulheres. As mulheres que são mais, né, mais sensíveis a isso. Aí a angústia vindo e o estresse vindo. É esse padrão de vida, a angústia do bem-estar moderno, que o homem de vida comum, de salário comum, não dá conta de atingir a isso. E uma nação de terceiro mundo, como vamos dizer, entra quase toda nessa dificuldade. A competitividade que expõe as pessoas a situações de tensão imensa. Já falamos, a competitividade do emprego, né? E nessa hora da nossa transição econômica, a situação fica muito difícil, porque a lei da oferta e da procura passa a valer mais. Você chega e fala, eu faço por tanto, o outro chega e fala, eu faço por tanto a menos. Aquele outro que está tendo pouco dinheiro, afirma que está tendo pouco dinheiro, está vendendo pouco, está girando pouco o capital dela, ela vai querer aquilo que faz por menos, e aí a coisa só vai baixando. Nessa transição econômica que nós estamos. Vocês veem isso, irmãos? E isso não é coisa para pouco tempo, não. Isso é coisa para atingir uma geração. Uma nação não melhora sem uma geração ser sacrificada. Não precisa pensar que há melhora numa nação e ela sai dos níveis baixos e sobe lá em cima com pouco tempo, não. Uma geração fica sacrificada. Então, irmãos, a competitividade que expõe as pessoas a situação de tensão imensa. Você precisa trabalhar, precisa de ganhar o pão e não tem como. Você quer fazer algo e tem tanta gente para fazer aquilo. Não é? Então, o irmão estava falando, a gente sabe que nosso nível de salário está baixo. Mas tem outros aí querendo fazer por menos do que o que a gente ganha. A firma sabe disso. A firma sabe que está pouco, mas ela pode conseguir aquele mesmo serviço até por menos. Como é que faz? Fica o patrão e o empregado de mão amarrada. Mudança frequente de residência e de emprego causa também estresse. Separações e falecimentos de pessoas queridas causa também preocupação exagerada com o futuro. Essa preocupação exagerada com o futuro, ela se transforma em medo. Uma coisa terrível também. Ela se transforma em medo. E tem muita gente sofrendo do medo. Medo é preocupação exagerada com o amanhã. Aí você tem que descansar naquilo. Jesus falou, amanhã não te pertence. Embora você esteja trabalhando, economizando e prevenindo, mas o amanhã não me pertence. Eu não preciso ter medo do amanhã, mas as pessoas andam com medo do amanhã. Essa preocupação constante, exagerada com o futuro, se transforma em medo. Preocupação constante com doenças e morte. Né? A pessoa que ela entra nesse campo, preocupada com tais tipos de doença e que eu posso morrer disso, e meu Deus, e se estressa, se cansa com isso. Desadaptação familiar, social e profissional, né? A pessoa não se adapta, não consegue adaptar. É aquilo que eu falei até aqui na igreja, uma pessoa ficar não encontrando mais ambiente. Ela fica sem ambiente familiar, social e profissional. Fica sem ambiente no emprego, na firma, na família, em casa, na igreja.
Viu, irmãos? Desambientada. Isto aí vai te levar também a esse cansaço. Relações humanas superficiais. Né? Mas que coisa, né? Aquela relação humana superficial, quer dizer, você não está mesmo de todo naquele negócio, você não está confiando, você não está adaptando, você não está gostando, você não está simpatizando. Relações humanas superficiais, relação superficial entre o casal, entre pais e filhos, a coisa não vai bem, e eles sabem que não vai bem, não está bom um com o outro, mas por circunstâncias tem que estar ali, por circunstâncias tem que viver ali, por circunstância você ter que cumprir aquilo, viu, irmão? Ficar diante daquela pessoa, ouvir a ela, ver a ela, relações humanas superficiais, causa estresse, estafa, cansaço, impessoais e conveniências, e de conveniências. Você vê? Você tem que estar numa certa coisa, ou às vezes até se sujeitar a certa coisa por uma conveniência. Mas seu coração não está naquilo, você sabe que aquilo não está bem, por conveniência ou circunstâncias, você se sujeitar a algo, ficar ali. Como? Manter aparência, para manter aparência. Como? Com a esposa. Só aparência, manter aparência diante da sociedade. É aquele caso que o irmão Brana falou, quando ele chegou na porta do casal rico, eles pularam no meio da sala e agarraram no braço um do outro. Vamos bem, né, querido? Vamos bem, meu irmão Brana tinha escutado a briga deles. Está a ponto de separar. Conveniência, circunstância. Manter essa coisa desse jeito, mata. Relações humanas superficiais, impessoais e de conveniência. Vocês veem? Exposição sistemática a ruídos monótonos, rotineiros e ofuscações. Quer dizer, você está num ambiente aí de ruído, o dia inteiro, tá? E você é exposto àquele ruído monótono, não é? Um certo tom de ruído, e você exposto àquilo, vai te levar a esse estado, né? Por isso essa poluição sonora, aí é uma coisa terrível. Tinha que ser tomado providências a respeito disso. Aliás, eu acho que já existe um organismo por aí tentando controlar o feitio de aparelhos, com uma certa intensidade de som. Não pode ser feito mais. Já tem isso por aí sendo estudado, né? E precisa, porque a poluição sonora é uma coisa terrível. Uma coisa terrível. As pessoas precisam do silêncio. O silêncio é uma coisa maravilhosa. Nível precário de autoconsciência. Quer dizer, consciência condenada, culpa, sentimentos, autoconsciência, nível precário. Está condenado, tem condenação na consciência. Medo de não ser amado, ou de não ser correspondido no amor. Também traz o estresse. A expectativa da queda da capacidade para um funcionamento sexual adequado. Traz também o estresse, né? Inclusive, nós temos visto aí, até visto isso no encontro, o que leva muitos homens velhos a exagerarem, a entrarem em aberrações, é esse medo, essa expectativa de capacidade desse funcionamento baixando. Ele entra no medo e ele entra numa aberração.
né? Apego incondicional a dogmas, credos, leis e princípios de conduta moral, religiosa, social, amorosa e profissional. Apego a estas coisas, apego incondicional a dogmas, a credos, a leis e princípios de conduta moral, religiosa, social, amorosa e profissional. Tudo isso, esse apego aí também. Tem pessoas que defendem tanto seu dogma, seu credo e suas leis que ele acaba estressando-se com elas. Né? Então, irmãos, agora, isso aí dá um resultado terrível na vida da pessoa, né? Então, ela deve entender a tudo isso, e quando todas estas coisas vierem sobre você, você se mantém num certo equilíbrio, diz, não, isso não pode me dominar. Se me dominar, eu tenho que correr também, buscar um tratamento, porque precisa do tratamento. Precisa do tratamento. Mas você tem que viver agora sabendo dessas coisas, tendo consciência delas, e se manter num nível de equilíbrio, dizendo, isso não pode me dominar. Não posso deixar isso me dominar. Porque que nós vamos estar no meio de uma condição estressante, nós estamos e vamos estar. E vamos estar. Então o sintoma, né? Deixa eu ver aqui, definição. Caráter de denúncia. Denuncia a ruptura do equilíbrio orgânico, né? Me deixa ver aqui se tem algo que eu preciso falar. Maneira de enfrentar o estresse. Sintomas físicos. Nós falamos de sintomas psicológicos. Ansiedade, angústia, pânico, tensão, insônia, alienação, falamos disso, né? Sintomas físicos. Sudação excessiva, suores abundantes. Principalmente frio, né? E ocorre também, engraçado, a pessoa de um lado só do corpo. Ela tem suores de um lado só. Parte o meio da face, né? Frio, arrepios de um lado só. Também, ou do corpo todo, né? Sudação excessiva, tensão muscular, contração, choques de noite, está dormindo, está dando arranco, né? Assustando, dando aqueles pulos na cama, né? Tensão muscular, nó no estômago, parece que você está com uma pedra dentro do estômago, né? Peito apertado, respiração curta, que é só daqui para cima, é um grande mal. As pessoas precisam respirar direito, respirar profundo mesmo, né? Inclusive eu pedi um irmão para me arrumar umas fitas sobre respiração, a respiração correta. Você pode ver que quando você está dormindo, você respira correto, você usa o diafragma, aqui seu estômago cresce, assim diminui. É a respiração correta, uma respiração errada dá uma tensão daqui para cima, fica assim, em vez de ser aqui que cresce, é seu ombro que sobe, e desce, você encarrega só o pulmão é erradíssimo, isso aí causa tensão, é interessante, viu? Então a respiração, quem aprende a respirar até no falar, né? O uso da voz, meu Deus do céu, é um quadro que, se vocês verem a complicação, né? O falar também estressa, quando fala sem sabedoria. Falar sem sabedoria é a mesma coisa do som monótono. Nós temos caixas de ressonância aqui, ó. E aí
conversar sem sabedoria, sem a maneira certa de respiração, ou cantar, meu irmão, sem a maneira, também estressa. Você vai ver isso, tem muita gente estressado, você não pode conversar, você assenta assim, aí você não quer que chegue a gente, porque chega a gente, você vai conversar, quando ela vai embora, você está arrasadinho. Eu não tenho tempo para entrar nisso aí, eu espero que eu consiga as fitas do respirar correto e falar e usar corretamente, né, para mim mesmo ir aprendendo também, né? Então, sintomas físicos: peito apertado, respiração curta, só daqui para cima, sobrecarregando o pulmão, hiperacidez estomacal, estômago ácido, aí vai vir a úlcera, aí vai vir o gastrite, que muita gente está sofrendo dele, aí vai vir o mau hálito, né? Hiperacidez estomacal, taquicardia, coração descontrola, mandíbulas apertadas, ranger de dentes de noite, o senhor está dormindo, rangendo os dentes, ranger de dentes, náuseas, principalmente de manhã, mãos frias, você vai cumprimentar ela, ou ela está para enfrentar uma coisa ali, cantar um hino, ou ficar de pé diante do povo, as mãos frias, né? Mãos frias, hiperatividade ou hipoatividade. Hiper é muito, hipo é pouco. Hiper quer dizer aquela pessoa ativa demais e que não quer, e faz isso, faz aquilo. Você vai ver, ela está também com desequilíbrio. E a outra muito prostrada e quieta, também você vai ver que está com desequilíbrio, né? Hiperatividade, hipoatividade, porque isso é assim, uns dá para ficar nervoso, irritante, atacante, e outro dá para prostrar. Um emagrece, se acaba, o outro engorda demais. Enxaqueca, que é essa dor de cabeça maníaca que pega as pessoas, né? Instabilidade motora, funcionamento, né, instável, uma hora uma coisa, outra hora outra, etc., né? Maneiras de enfrentar o estresse. Então tudo isso começa a acontecer por causa da labuta do dia a dia. Agora, só de você saber isto, irmão, você vai, mas como que eu vou evitar um tanto de coisa dessa? Misericórdia. Só de você ouvir isso aqui já vai te ajudar muito. Quando você começar a perceber questões, você vai, mas e esse sintoma? Espere. Só de você cair em si, dizer, e esse sintoma, já é muita coisa. Já é muita coisa. Você sabe que uma enfermidade, ela precisa ser localizada. Ela precisa ser identificada. A hora que ela é identificada, ela é enfraquecida. Ela é enfraquecida. Isso aí é psíquico, ela precisa ser localizada. Enquanto o médico não localiza, aquele paciente está doente, e arruinando. Na hora que o médico descobre e fala, é isso, já é um descanso de não sei quantos %. Ele diz, então, bom, então... E a enfermidade em si, o mal em si, quando ele se vê descoberto, por isso é que o irmão Branham falava assim, Satanás, você está agora manifesto, saia do homem. Você vê como que o irmão Branham, você vê? Quando você vê aquele filme, você toma muita experiência. Satanás, você está agora manifestado, agora nós vimos quem é você está revelado. Quer dizer, você está desafiado agora, já te descobrimos. Aí ele disse, mas tanto de coisa, como que eu vou lutar com isso? Só de você ouvir isso aqui e passar a saber, a hora que você sentir isso, você diz, aí esse sintoma. Eu já ouvi disso, eu sei que pode ser isso. E já está praticamente
Então, irmãos, maneiras de enfrentar o estresse. Eu estou parando, muita coisa aqui para frente, hein? Tem um texto aqui na frente que fala assim, disso que eu estou falando, diz assim, lidando conscientemente com o estresse. É isso que estamos falando. Você tem que ficar consciente disso, para lidar conscientemente com ele. Saber que é ele, entender tudo. Olha, lidando conscientemente com o estresse. Precisa de consciência disso. Existem 3 maneiras básicas pelas quais as pessoas enfrentam o estresse. 3 maneiras que elas é básica. Se ela não enfrentar de uma maneira, ela vai enfrentar de outra. Mas existem essas 3 maneiras. A primeira está escrita aqui, atacando, né? Através da ansiedade, da inquietação, da agressividade e hostilidade. A segunda maneira é fugindo, através da depressão, isolamento, tristeza, apatia, desmotivação e, numa forma extrema, o suicídio, que é a depressão já em 3º grau. Você vê, vai enfrentar essas condições. Ou ela vai ter uma ansiedade, uma inquietação, uma agressividade, né, e atacar, ou ela vai fugir e sofrer um isolamento, uma tristeza, uma apatia, uma desmotivação e, numa forma extrema, o suicídio, que vai ser a depressão. Ou, em 3º caso, paralisando-se, ficando impotente, paralisando-se diante de tudo. É a maneira mais preocupante, pois a pessoa imobiliza-se no estado hipnótico. Diante da condição familiar, você vê se fica assim, não reage, não move. Você encontra muitas pessoas desse jeito. Muitos pais que chegou diante da situação familiar e ele está extasiado de ver o que está acontecendo na sua casa, com seus filhos. Pois a pessoa imobiliza-se num estado hipnótico, reagindo anos depois, sendo muito difícil de controlar o processo. Isso acontece quando um fato desencadeia uma reação enorme que a pessoa não consegue enfrentar, nem atacando, nem fugindo. A coisa atinge ele de uma tal maneira que ele... Doenças decorrentes. Aí tem muitos males que acompanham isso aí. Problemas cardiovasculares, o coração vai, né? Hipertensão arterial, é pressão alta. Problemas intestinais, principalmente do intestino grosso. Gastrite, que é no estômago, essa gastrite muito conhecida. Úlcera péptica, crises asmáticas, crises de urticária, que é alergia, né? A pessoa empola todinho, começa a coçar, ele não pode passar uma tensão, uma emoção forte que ele empola todo. Crise de urticária, e alguns chegam a feridas, né? Fica todo coberto, né? Crise de urticárias, herpes é labial, tanto oral, é na boca, como também, me fugiu a maneira de expressar, né? Mas é labial, herpes, aqueles carocinhos assim que aparecem, né? Herpes, problemas nervosos que se manifestam em quadros depressivos e confusionais, confusão, a mente, né? É uma confusão. Fatores geradores do estresse, nós já lemos. Então, irmãos, lidando conscientemente com o estresse, eu vou deixar isso aqui, nosso tempo já acabou. É terça-feira, as pessoas ficam cansadas, né? Então, irmãos, e nós estamos num mundo dessa maneira.
Nós estamos no mundo. Nessa hora, a situação geral das coisas tem vindo caminhando para isso. Isso é o fim. É o fim. Agora, nós devemos estar preparados. Agora, você não pense que o pastor lendo isso aqui, o pastor está dizendo assim, nós não devemos ter isso, não. Nós estamos fadados a ter isso, todos. Essa geração está fadada a isso. Por causa do ambiente, a natureza, as alimentações. Começa da alimentação híbrida, fraca e o aperto demais na terra. Aperto demais na terra. Está causando isso, alimentação fraca. Então, esta geração ela está fadada a isso. Então, o que nós precisamos gerar nisso, além da fé em Deus, que está em primeiro lugar, fé na palavra de Deus, você tem que saber disso, ter consciência disso e aprender a lidar com essas condições. Aprender a lidar com isso sem deixar isso te atingir no íntimo demais, sem deixar isso te vencer, porque que vamos estar sofrendo dessas coisas, vamos estar. Vamos estar. Viu, irmãos? E eu espero, quem sabe, terça-feira, fazer uma conexão dos resultados disto em casa, dos resultados disso na família, dos resultados disso na igreja, os resultados disso no emprego, no trabalho, nas firmas, por toda a relação social. O que está causando? Com vizinhos, na rua, no trânsito e tudo. Agora vocês estão lembrados do irmão Brana dizer assim, se o corpo está degenerando, os alimentos híbridos estão fazendo isto, o corpo está degenerando, ele falou assim, as células cerebrais não estão? Ele falou assim, é o estado de loucura que nós estamos vendo no mundo, o estado das mulheres. Ele falou assim, o mundo vai chegar a ficar completamente louco. Porque é uma deficiência. É uma deficiência. Então, irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Você vai ter um grande benefício com isso. Você vai ver. Com isso daqui nós vamos aprender a deixar de estar até culpando um e outro. Porque é você. Você é uma coisa terrível. Você não presta. Você não dá conta. Porque você. Quando nós nos conscientizarmos disso, que estamos vivendo nessa situação, você vai olhar para a pessoa e dizer, será que ela não está cansada? Não está atacada? Não está irritada? Será que ela está desse jeito, meu Deus? Pois está. Não é bem ela que está querendo isso, não é ela que quer isso. Não é ele. Nós vamos chegar aqui em pontos profundos. Eu já falei um pouquinho da terça-feira. Depois, quando eu leio isso aqui, aumento do discurso, as línguas hoje não param, né? É mania da depressão, aumento do discurso, tagarelice, tudo vai acompanhando, viu, irmão? Pensamentos desconexos, aumento do interesse sexual. Você vê a situação do mundo. Aumento do interesse sexual, aumento acentuado de energia. Que negócio é esse? Pessoa doente, de repente você vê ela numa energia que você fica bobo. Fala e fala e fala igual uma metralhadora atirando aumento, isso é assim, temporário. Cai num estado, volta, cai no outro, vem, cai naquele de novo. É assim, a coisa é desconexa. Aumento de energia, redução do senso crítico. Reduz o senso crítico. Para dizer, isso eu não posso fazer, isso é desleal, isso não é certo, isso não é comum, isso é feio. Isso que é senso crítico, reduz. Agora, você já pensou uma pessoa com aumento do interesse sexual e redução do senso crítico, aonde que ele vai cair? Já pensou nisso?
uma pessoa com aumento de interesse sexual e reduz o senso crítico. É o mundo que nós estamos vivendo nele. É o que o humano, o corpo humano está sujeito. O irmão Branco chegou a pregar demonologia no estado físico. Demonologia no estado físico. Deus tem que guardar nossa alma, nosso espírito, nossa alma. Deus nos ajude. Irmão, você pode até estar estranhando, mas que isso? Isso aqui é profundo demais. Isso aqui é profundo demais. Queira ou não queira, nós estamos diante desse quadro aqui, ó. Agora, tem uma coisa, você conscientizando disso, observando essas coisas, esses ensinamentos, voltando para a palavra de Deus, nós somos capazes de atravessar. É atravessar, porque que estamos no meio disso, estamos. Você vai ser capaz de carregar essa cruz, atravessar esse mar e sair do outro lado sem ser atingido profundamente. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Parece que há uma pessoa que deseja oração com imposição de mãos. Se houver, traga ela aqui. Glória a Deus. E nós vamos orar. E o Senhor Jesus é o nosso ajudador. Você confia nisso nessa noite? Diga: o Senhor Jesus é o meu ajudador. Quanto a esses males tão terríveis que está caindo na face da terra nesta hora, contra essas enfermidades, eu estou consciente, é como o irmão Bran disse, é como o irmão Bran dizia: você está manifestada agora, enfermidade. Quer dizer, você está exposta, você foi revelada. Agora você saia no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar. Levantemos nossas mãos para o Senhor nesta hora. Alguém acompanha a senhora para trazê-la até aqui. Glória a Deus. A igreja, feche seus olhos. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, esta, meu Deus, é uma noite de graça para nós. É uma noite de ensinamento, de instrução para nós. Meu Deus, que isso possa fazer bem para a nossa alma. Abençoa os seus filhos nesse instante. Abençoa a tua igreja nesta hora. E que a conscientização dessas coisas possa fazer muito bem para essas pessoas. E esses males serem enfraquecidos, uma vez que eles têm sido identificados, meu Deus, uma vez que eles têm sido diagnosticados e descobertos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos todos esses males, meu Deus. E nesta hora nós colocamos nossas mãos sobre esta irmã. E rogamos ao Senhor para que seja ajudado. Esse mal seja repreendido na sua vida. Satanás, deixa esta vida no nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Glória a Deus. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Abrace seu irmão, sua irmã, e voltemos para as nossas casas. Sexta-feira haverá reunião de oração.